Estamos de volta. Nessa segunda-feira abençoada, que nós falamos de cultura, nós falamos de música, e nós aqui estamos tendo uma verdadeira aula. Nós recebemos aqui do nosso amigo Coutinho uma série de fatores maravilhosos, de conhecimentos que são inerentes à função que ele exerce, à vida que ele faz, mas que, Coutinho, eu tenho cada vez mais te parabenizar pelo teu conhecimento. Não, é realidade, né? Agora, Coutinho, vamos falar uma pergunta para você. Samba, Coutinho. O que é que você me diz aí de sambistas, de sambeiros? O que é que você me fala? Sambistas têm histórias extraordinárias. E eu sou muito amigo do Nelson Sargento, uma lenda viva do jazz, do samba. Do samba. A figura notável, eu conheci, deixa eu ver quantos, olha, Moreira da Silva, ninguém se lembra do samba de break. Meu pai falava muito de Moreira da Silva, ele conheceu, conviveu. Pois é, uma figura extraordinária, popularíssima. Jorge Veiga. Havia um lugar ali na rua Álvaro Alvim, que eles se reuniam por volta de 7 horas, 7h30 da noite. Então você encontrava lá Ciro Monteiro, o Formigão, você encontrava lá o Nelson Cavaquinho, quem mais você encontrava lá? Jorge Veiga. Tanta gente, não se lembram mais dessas pessoas, o Blackout também aparecia, tinha na época do carnaval, ele sempre vinha com sambas espetaculares, Braguinha. Fantástico, que letras. Pois é, você sabe um detalhe, talvez... Lamartine Babo. Lamartine Babo, Seu Lalá. Seu Lalá. Você sabe que o Lamartine Babo compôs os 11 hinos de futebol. Inclusive o do América, que era o mais bonito de todos. Que era o mais bonito de todos. Mas você soube quais foram as condições que ele impôs? Olha, eu vou me hospedar no Hotel Guanabara, vocês pagam naturalmente, e eu quero 4 caixas de cerveja e quero ficar lá uma semana trancado. Uma semana depois ele tinha visto. São histórias que eu conheci também, o Roberto Martins, que era o presidente da União Brasileira de Compositores, ele tinha uma memória também extraordinária para essas pessoas. Então, eu me lembro do Lamartine Babo, é engraçado, Lamartine Babo só fazia a barba num local. Um barbeiro de Campos, ele ia na antiga rodoviária na Praça Mauá, ele ia lá segundas, quartas e sextas-feiras. O Lamartine também é outra figura extraordinária, marchinhas. Ninguém se lembra, você vai falar hoje com o jovem Lamartine Babo, não conheço. Isso deixa todo mundo triste. Eu me considero um privilegiado em todas as direções que a vida tem me facilitado, tem me mostrado, tem me dado tanto. Esses nomes que você está falando, eu cresci ouvindo. Pois é. Meu pai, por ter sido músico, por ter um bom nível de conhecimento musical, me contava sobre todos eles e ouvia aqueles discos de 78, que, aliás, nós acabamos doando aqui para Francisco Alves. Fantástico. E que cantores maravilhosos, né? Ângela Maria mesmo. A Ângela, por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, estão reabilitando a Ângela, que ela vai começando a aparecer. Ela é uma cantora extraordinária, grande sucesso, compositores, Otton Russo, o próprio Lamartine Babo, tanta gente. O Noel, né? O Noel Arconcourt. Perfeito. Noel, Coutinho, você se sentar para ouvir essas grandes composições, desses nomes famosos que nós citamos agora, você passa horas ouvindo, né? Por exemplo, no dia eu me permiti ouvir a obra completa do Noel Rosa, numa caixa que eu tenho na minha casa. Ouvi a obra completa dele. Ele com o bando dos Tangarás, do qual fazia parte o Almirante. Pouquíssima gente se interessa. Nós temos grandes pesquisadores. O José Ramos Chinhorão é um deles, o outro é como é o nome dele, meu Deus do céu, o João Máximo. Essas pessoas são ainda a que nos dão alguma esperança para ouvirmos esse povo do passado. Porque você chega para um jovem hoje, você conhece Chiquinha Gonzaga? Não sabem quem é a compositora Chiquinha. Não sabem que foi a mulher que trouxe Mário Reis. Mário Reis, fantástico, Mário Reis. Mário Reis foi, na nossa opinião, o cara que começou a gravar o estilo da bossa nova. Aqueles sambas dele, com aquela voz dele, tipo João Gilberto. E trouxe do Copacabana, trouxe da rua, as calçadas,
O que foi que ele trouxe? O samba que ele levou para os salões do Copacabana Palace. Porque ele também era outro pesquisador. Então essas pessoas todas, pouca gente sabe quem são. E nós não podemos esquecer que tanto Vinícius quanto Tom, quanto aquele grupo, tinha uma cultura muito grande, né? Bom, o Vinícius era um homem de uma cultura extraordinária. Eu lidei com os dois, o Antônio Carlos e o professor, nascido e criado em Ipanema. Então nós nos encontrávamos sempre no bar Jangadeiros, vários bares que o pessoal ia. Mas os Jangadeiros era o ponto de encontro de todos. E eu aprendi muito também com o Vinícius, aprendi muito com o Antônio Carlos Jobim. Pouca gente sabe. Você sabe que eles têm uma sinfonia? Não sabia, é? Sabe como é o nome da sinfonia? Brasília Sinfonia da Alvorada. Juscelino Kubitschek chamou o Vinícius e pediu que ele fizesse uma sinfonia sobre Brasília. Chamou o Tom Jobim, o Vinícius narrando e o Tom Jobim musicou. É uma obra extraordinária. Foi um LP lançado pela Secretaria de Cultura de Brasília. Eu me lembro das primeiras frases do Vinícius. No princípio era o ermo. Aí começa a contar a história de Brasília. Mas muito bonita. Coutinho, é uma pena que nós não aproveitemos o muito que nós temos. Entende? O muito que a gente vai adquirindo, vai conhecendo. Nós temos um tesouro incalculável em matéria de música. Coutinho, você me perdoa, nós temos um tesouro incalculável em matéria de tudo. Nós, se olharmos o Brasil é um privilegiado no mundo. Exatamente. Que não está sendo utilizado, que nós precisamos de utilizar. Quando você sai, você viaja, você vê coisas tão interessantes, Brasil afora, que você olha, como eu dessa vez, agora essa semana, eu voltei encantado, a Baía do Guajará deve ter assim 1 quilômetro mais ou menos de água na tua frente para ver a primeira ilha do arquipélago de Belém. E aí você pergunta, que isso aqui é o Rio Amazonas? Não. O Rio Amazonas é 2 rios depois para lá, só que lá são 40 quilômetros. 40 quilômetros. Gente, mostrar isso, nós temos que falar sobre isso. A nossa cultura musical, nós estamos falando de um pouquinho de cultura brasileira. Eu gosto muito, até acho fantástico, contava para você, a banda sinfônica lá nos brindou com um concerto maravilhoso. E a certa altura, enganado, o apresentador diz, bom, agora nós vamos apresentar a aquarela do Ari Barroso, aquele mineiro lá e tal e coisa, e eles tocaram uma outra música. Com aquarelas também, e aí um olha para o outro e tal, e aí alguns sacudiram com a mão que não e tudo mais, mas olha, estava tão bom que deixa tocar, que estava nos deixando inebriados. Mas tem grandes músicos, né? A banda, na minha opinião, banda sinfônica é a do Corpo de Bombeiros. Mas, Coutinho, sabe o que era? Eram as aquarelas do Toquinho. Do Toquinho? Vem cá, que maravilha o Toquinho, né? É outro grande compositor. Fantástico. Também raramente aparece em programas de TV. Agora, você vê uma TV Cultura e tal, e etc., eles apresentam isso. Mas quem quer ver TV Cultura? Fica difícil. Fica, com certeza. Fica difícil. Aliás, a mídia nos obriga, às vezes, a comprar aquilo que nós não precisamos. Exatamente. É uma coisa que eu tenho ouvido muito isso. Eu não sou obrigado a comprar aquilo que eu compro aquilo que eu gosto. Mas que me dá prazer. Sim, mas se você analisar, nós somos massificados 24 horas por dia por determinados produtos. Entende? E você, de repente, acaba se vendo comprar aquele produto e você diz, mas peraí, eu vou comprar isso para quê? Pois é, eu tomo muito cuidado. Eu não quero transformar a minha casa num entulho. Eu me lembro de minha mulher, virou-se para mim um belo dia e disse, olha, do jeito que as coisas estão andando, qualquer dia, nós vamos morar no corredor por causa dos seus livros e dos seus discos. Eu digo, mas não é um entulho, é cultura. É cultura, sim. E eu tenho isso tudo lá em casa até hoje. Ela já faleceu. E diria para você o seguinte, eu acredito que você teria muita dificuldade de se afastar disso. Não abro mão. Inclusive, já vou preparar um documento doando a minha discoteca ao Museu da Imagem e do Som. Então, tenho coisas raras, raríssimas. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu descobri o outro lado do Nelson Sargento. Estava conversando com ele, já que você está falando de sambistas, e o Nelson Sargento chegou, escuta, eu digo, você gosta de jazz? Eu adoro jazz.
Eu levei um susto. Eu disse, mas de quem? Ah, eu gosto de ouvir Charlie Parker. As cantoras eu gosto de ouvir Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Gosto de Dizzy Gillespie. Você levei um susto. Eu digo, Nelson, você teve acesso? Tive, através do programa do Paulo Santos na Rádio Ministério da Educação nos anos 50. Ah, e você vê como são as coisas. Quer ver um compositor extraordinário, parceiro do Cartola, que pouca gente conhece? Adivinha? Nossa. Carlos Cachaça. Nossa. Compositor notável. Incrível. Quantas músicas Pois é. maravilhosas que eu Tem Carlos uma Cachaça. história que o Nelson me contou há uns anos atrás, que eu morri de rir. O Carlos Cachaça, depois que fez 80 anos, resolveu não mais sair de casa. Aí ficava lá tomando a cachaçinha dele e tal. E o Nelson Sargento precisou falar com ele, queria mostrar um samba para ele, e ele ligou para a senhora dele, menininha, escuta o Nelson Cachaça ali, está em casa, fazendo jus ao nome. Então são essas histórias que elas têm que ser, o povo tem que ter acesso a essas coisas todas. Não sei se você vai concordar com a minha colocação, mas a grande verdade é que esses maravilhosos nomes que você tem colocado durante o programa são todos de pessoas, né? São todos seres humanos. São seres humanos. São seres humanos que convivem e que vivem até parecido com a gente. Exatamente. Talvez não Pessoas com a muito cachaça, simples. mas são pessoas de uma simplicidade que, convenhamos, né? O orgulho não cabe em lugar nenhum, né? Não leva a nada. São duas chagas da humanidade, a vaidade Pois é, e o orgulho. exatamente, a vaidade e o orgulho. Então tem essas coisas que você precisa ter acesso a elas. O Nelson Sargento é uma figura espetacular, ele é parado na rua, às vezes eu encontro com ele, ele dá 10 passos, para falar com um, dá mais 10 para tirar uma fotografia com outro. Inclusive gente que vem de fora conhece o Nelson. O Nelson eu sou suspeito, que eu sou muito amigo dele. Por exemplo, Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie eu conheci no dia 10 de agosto de 1956. Fizemos uma amizade que durou até a morte dele em 92. Eu me dava tão bem com ele, volta e meia nos falava, eu ia para Nova York, o primeiro lugar que eu te fazia era te ligar para ele. Sempre dei muito bem com ele. Humilde, tranquilo. Agora, a pessoa mais humilde que eu conheci na minha vida, é meu amigo até hoje, já vai lá, vão quase 60 anos, 63 anos, Tony Bennett. Que cantor maravilhoso, né? Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo no Brasil 2 ou 3 vezes. A minha esposa Ele já veio aqui 6. Vem agora em março do ano que vem. Minha esposa é fã da música italiana e o Tony Bennett é maravilhoso. Né? Você sabe uma história, você está falando de música italiana. Uma noite eu estava jantando com o Tony Bennett em São Paulo, no Gero, e estávamos conversando e tal, tinham 2 casais numa mesa quase ao lado da nossa. E ele estava, eu digo, Tony, aquele pessoal quer falar com você. Eu disse, não, deixa eu terminar o jantar, vamos lá. Ele era assim. Chegaram italianos. Descobri que o Tony não falava italiano. Não diga isso. Chegou para mim e disse, eu não falo italiano. Aí eu perguntei, eu falo italiano, perguntei, eu morei 2 anos em Roma, perguntei. Fizemos uma noite agradabilíssima. Agora, em matéria de humildade, com Tony Bennett eu nunca vi. Tony, uma vez nós estávamos em Fortaleza, o baterista dele, chamado Clayton Cameron, que era tido como o rei das vassourinhas. E o sonho do Tony era contratá-lo para ser baterista do trio dele. Mas não o fez, porque ele ainda tocava com a banda do Sammy Davis Jr. Então o Sammy Davis Jr. morreu e ele contratou o Clayton Cameron. Ele estava conversando comigo, porque o Tony dorme muito cedo. 9h30, no máximo 11 horas ele está dormindo. Então ele conversando comigo, o baterista, disse assim, puxa, eu queria fazer um workshop lá no Rio de Janeiro sobre bateria, como uso de vassourinha e tal. Pô, não tem problema. Liguei para um baterista chamado Guilherme Gonçalves. Liguei para o Guilherme Gonçalves e ele marcou. Marcou lá no Instituto Vila Lobos e tal. E no dia do coisa, era às 10 horas da manhã, eu cheguei no hotel, no Caesar Park, para pegar o Clayton Cameron. Encontrei o Tony no lobby. Ele virou-se para mim e disse assim, Coutinho, é verdade que o Clayton Cameron vai fazer um workshop? Vai sim, vai agora lá no Instituto Vila Lobos. A pergunta que ele me fez, será que eu posso ir? Digo, é claro, né, Tony? Agora você vê a humildade desse cara. Ele é pontualíssimo. Pontualíssimo. Se você chegar 1 minuto atrasado, já você está 1 minuto atrasado. Começava às 10 horas. Lá se foram às 10 horas, 10h15, 10h20. Eu digo, bom, o Tony não vem mais. Então apagaram as luzes e ele começou.
O Tony entrou, sentou-se na última fila para não desviar a atenção de ninguém. O homem é de uma humildade que você não imagina. E você sabe que atualmente ele é o maior aquarelista americano. Com certeza. O Coutinho, realmente, nós vemos pessoas incríveis com a realidade da vida. Porque se você seguir a história talvez, no meu modo de ver, do maior ser que nós tivemos encarnado, que foi Jesus. Claro. Jesus, em momento nenhum, tinha vaidade. Muito pelo contrário, era de uma humildade maravilhosa. Então, é um exemplo que ficou para a nossa história, para a nossa vida, e que, infelizmente, não é muito percebido, lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. Mas vamos lá, eu ainda tenho alguma coisinha para te perguntar, porque, veja bem, se eu fosse perguntar tudo que eu tenho vontade pelo que eu estou ouvindo, eu tenho a impressão que até às 5 da tarde não daria. Mas o Kaique já levantou o braço para mim, o Kaique, hoje o meu auxiliar aqui, o meu apoiador, o Vicentinho, não pôde vir, e o Kaique é mais severo que ele, o Kaique bate no vidro e eu tenho que prestar atenção. Nós vamos gravar daqui a pouco. Você vai gravar. Ô, Coutinho, músicas caribenhas, Coutinho, vamos falar daquela área que é tão maravilhosa da música, principalmente romântica, né? Bom, para início de conversa, se você começar em músicas caribenhas, você tem que começar por Cuba. Com certeza. Porque Cuba teve uma importância muito grande na música do Caribe. Em primeiro lugar, porque os americanos migraram para lá antes da Revolução do Fidel Castro. Tinha um nightclub lá chamado Copacabana, que é muito difícil você apontar um músico americano de sucesso que não tenha tocado lá. Então, eles, aliás, criaram grandes grupos de música caribenha, aquele estilo latino. Em 1947, o Dizzy Gillespie foi a Cuba e viu um bongoísta extraordinário chamado Chano Pozo. Não conversou, trouxe o cara para os Estados Unidos, gravou vários discos na banda dele, pena que ele durou um ano, porque ele foi assassinado. E aí vieram os outros. Chucho Valdés. Chucho Valdés, ele hoje está vivendo na Suécia. Um band líder extraordinário de música. Então, aquele movimento cubano se alastrou para a Flórida. E depois cresceu mais ainda com esse problema do bloqueio de Cuba. Então, muitos deles migraram. Paquito de Rivera, saxofonista extraordinário. Gonçalo Rubalcaba, grande músico, um grande pianista. E tem muitos e muitos músicos cubanos que hoje vivem nos Estados Unidos. Um espanhol chamado Fernando Trueba, ele fez um documentário chamado Calle 54. Foi todo ele filmado na Flórida, onde vivem todos os músicos cubanos. Você vê coisas extraordinárias. Esse documentário eu gostaria de passar aqui, saber o nosso programa. Ô, Coutinho, uma coisa interessante, que não vamos entrar no mérito da discussão, que hoje já não existe mais tanto, que era direita, esquerda, era imperialismo, era o comunismo. Não vamos entrar muito nisso. Os fantasmas que nos assombram. Agora uma coisa que nós não podemos esquecer. O americano tem um detalhe que eu acho que é fundamental para que se pense. Se você tiver valor, ele te dá valor. Claro. Seja você de esquerda, de direita, não tem esse tipo de problema. Nós temos uma grande amiga familiar que é muito ligada às ideias mais à esquerda. Marxistas. Não chega a ser marxista, mais à esquerda de que o povo tem que ter isso, o povo tem que ter aquilo, enfim, a utopia. E ela tem apenas um passaporte C5 por ser cientista. O que ela pensa não importa. Exato. O que importa é o que ela é. O que ela é. Entende? Ela esteve aqui já no programa conosco, uma pessoa que nós amamos muito. O esposo dela, inclusive, é maravilhoso dentro da área de competição. Ele, inclusive, tem um passaporte C4. Porque se ela for, ele vai. Se ela quiser dizer, eu vou trabalhar amanhã nos Estados Unidos, ela tem emprego em qualquer universidade americana. Eu vou te dizer, um passaporte C4 não é qualquer um que o governo americano dá. Não. É muito entendeu? difícil. Ela já fez N pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu brinco com ela, que um dia eu vou trazer ela no programa só para contar os títulos e os cursos que ela fez. Você entende?
Mas é aquela história, eles podem ter os defeitos que tiver do mundo, mas se você for um cara tiver bom, valor, você interessa. Exatamente. Nós aqui precisamos realmente de evoluir muito a nossa cultura, a nossa mudança, em termos de apoio à nossa arte. Porque você disse uma coisa que é a pura realidade, nós temos maravilhosos cantores, maravilhosos músicos, enfim, arranjadores. Gente, nós temos gente muito boa. Nós temos arranjadores a nível de arranjadores americanos e europeus. Sim. Olha, esse menino que eu te citei, o Siqueira... Que Gilson Peranzeta é um. O Sargento Siqueira. Se você vê os arranjos que o Siqueira faz... Pois é, você vê. São divinos aqui. Eu digo, É Siqueira, você tem... Não, sargento do batalhão aqui do 32, do Exército. Entende? Foi para Manaus, voltou de Manaus para cá. Eu digo, Siqueira, tu tem que ir uma grande banda, Siqueira. Ah, mas você sabe. Entende? Então, o próprio comandante aqui tem... Todos têm um apreço por ele incrível, mas ele continua aqui, ele tinha que ir ao mundo. Pois é, o caso do Gilson Peranzeta. O Gilson Peranzeta, na nossa opinião, hoje é o melhor arranjador que nós temos no Brasil. Porque ele foi... Radamés Inhatali bebeu daquela fonte. E o Inhatali foi um grande arranjador. Tem coisas maravilhosas. Outro arranjador extraordinário, o maestro Guerra Peixe. Petropolitano, né? Pois é, daqui de Petrópolis. O Guerra Peixe. São tantos os maestros. Cipó, o maestro Cipó, já falecido. Você está tocando todos os nomes que eu cresci na minha vida ouvindo. Realmente é uma coisa assim maravilhosa que nós temos vindo. O meu amigo Kaique está me pedindo está determinando que nós chegamos no final, apesar que o relógio aqui ainda me dá 2 minutos. Mas olha, Coutinho, eu vou dizer para você o seguinte, eu te agradeço muito por essa presença tua aqui. Pela tua presença, não vou dizer que eu te agradeço, não. Vou dizer que os nossos telespectadores devem lhe agradecer. Agora, eu vou te agradecer por esses momentos incríveis que eu passei contigo, ouvindo coisas que eu ouvi a minha infância e a minha juventude toda. É realmente maravilhoso, é maravilhoso. A minha também, eu sou bem mais velho que você. Não tanto, não. Eu estou com 68, Coutinho. Eu tenho 10 a mais. Puxa vida, Coutinho. Felicidade estarmos aqui bebendo dessa fonte maravilhosa. Ah, mas a fonte eu vou agradecer muito a tua presença. Vou dizer a você que vamos marcar uma outra data para estar conosco. Entendi? E vou relembrar aos nossos telespectadores, quinta-feira, 22 horas, a nossa reprise. Nossa fanpage Bairro em Ação, nós teremos sempre colocado os programas conforme eles vão passando. E qualquer dúvida, qualquer situação, façam contato conosco. Estamos extremamente felizes por aqui estarmos bebendo e sorvendo de tanta cultura que nós precisamos todos. E um lembrete, hein? Não se esqueçam do nosso programa Jazz in Concert. Que beleza. Nós apresentamos, essa semana terá uma surpresa. Uma banda de frevo que se apresentou no Lincoln Center, nos Estados Unidos. Um sucesso extraordinário. Maravilha, Coutinho. Olha, agora eu vou me render. Kaique, você venceu. Foi um grande prazer, amigos. Até segunda que vem. Se Deus quiser.